Existe uma mentira silenciosa que foi repetida durante gerações. Uma mentira tão bem aceite que quase ninguém a questiona. Dizendo-nos desde cedo que, se trabalharmos muito, se nos esforçarmos mais do que os outros, se sacrificarmos tempo, energia e sonhos, um dia a recompensa virá. Mas a verdade é esta: milhões de pessoas trabalham duro todos os dias e continuam pobres. Acordam cedo, dormem tarde, cumprem ordens, entregam resultados e, mesmo assim, no fim do mês, no fim do ano, no fim da vida, continuam exatamente no mesmo lugar. Se trabalhar muito fosse suficiente para enriquecer, os trabalhadores mais cansados do mundo seriam os mais ricos. Mas não são. E Napoleon Hill percebeu isso muito antes da maioria. Durante mais de 20 anos, Hill estudou os homens mais ricos e influentes da sua época. Pessoas que construíram fortunas gigantescas. Não por acaso, não por sorte, mas por compreensão profunda de como o dinheiro realmente funciona. E o que ele descobriu foi desconfortável, porque destrói uma crença popular. Uma crença conveniente, uma crença que mantém as massas ocupadas, mas não livres. Napoleon Hill concluiu algo simples e brutal. Trabalho árduo, por si só, não cria riqueza. Na verdade, em muitos casos, trabalhar muito sem direção é exatamente o que mantém as pessoas presas. O problema não é o esforço. O problema é onde e como esse esforço é aplicado. A maioria das pessoas troca tempo por dinheiro. E esse é o limite. O tempo é finito. Quando acaba, a renda acaba. Os ricos não pensam assim. Eles não vendem horas. Eles constroem sistemas, ideias, estruturas que trabalham mesmo quando eles dormem. Hill observou que os homens, verdadeiramente ricos raramente, eram os que mais trabalhavam fisicamente. Eles trabalhavam com a mente, com estratégia, com propósito definido. Enquanto a maioria pergunta: quanto mais preciso trabalhar? Os ricos perguntam: como posso fazer o dinheiro trabalhar para mim? Essa diferença de perguntas cria destinos completamente diferentes. Um dos maiores erros que Hill identificou foi a confusão entre ocupação e progresso. A pessoa está sempre ocupada, sempre cansada, sempre cheia de tarefas, mas nunca está a avançar. Ela corre, mas não sai do lugar. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de um objetivo claro para funcionar corretamente. Sem isso, o esforço dispersa-se, a energia dissipa-se e o trabalho transa apenas em sobrevivência. Trabalhar muito sem um propósito definido é como remar sem direção. Cansa, dói, mas não leva a lado nenhum. Outro ponto crucial que Hill revelou é que a maioria das pessoas trabalha para realizar os sonhos de outra pessoa. E isso muda tudo. Quando alguém trabalha apenas para receber um salário, ela está a vender a sua força criativa, a sua inteligência, o seu potencial. E o salário não é uma recompensa pela riqueza criada. É um limite imposto para manter previsibilidade. Hill não condenava o trabalho. Ele condenava a falta de visão. Ele dizia que riqueza nasce quando o trabalho está ligado a um propósito pessoal, e não apenas a uma necessidade imediata. O problema é que a escola nunca ensinou isso. A sociedade nunca incentivou isso. Pelo contrário, ensinaram-nos a procurar segurança, a evitar riscos, a seguir o caminho normal. E o caminho normal leva a resultados normais. Napoleon observou que quase todas as grandes fortunas nasceram de decisões ousadas, de pensamentos fora do padrão,
de pessoas que recusaram aceitar a lógica da maioria. Essas pessoas não trabalhavam menos, mas trabalhavam de forma diferente. Elas entendiam que a mente é o principal ativo financeiro e que, sem controle mental, qualquer esforço se torna desperdício. Hill explicou que a riqueza começa com um estado mental de abundância, não com dinheiro no bolso. A maioria das pessoas pensa assim: quando eu tiver dinheiro, vou pensar grande. Os ricos pensam o oposto. Eu penso grande, por isso o dinheiro vem. Trabalhar muito com uma mentalidade de escassez só reforça a escassez. Porque cada ação nasce de um medo. Medo de perder. Medo de falhar. Medo de arriscar. E o medo é inimigo da riqueza. Hill identificou 6 grandes medos que bloqueiam o sucesso financeiro. O medo da pobreza. O medo da crítica. O medo da doença. O medo da perda do amor. O medo da velhice. E o medo da morte. Mas o mais perigoso de todos é o medo da crítica. Quantas pessoas trabalham duro em empregos que odeiam? Porque têm medo do que os outros vão dizer se tentarem algo diferente. Quantas ideias morrem todos os dias? Não por falta de potencial, mas por medo do julgamento. Napoleon Hill dizia que a opinião pública é o cemitério da riqueza, enquanto a maioria busca aprovação. Os ricos buscam resultados. Outro erro comum é acreditar que riqueza vem apenas de talento. Hill provou que isso é falso. Ele encontrou pessoas extremamente talentosas que nunca enriqueceram. E encontrou pessoas comuns, sem talento extraordinário, que construíram impérios. A diferença estava na persistência. Mas não uma persistência cega. Uma persistência mental. A capacidade de continuar mesmo quando não há resultados visíveis. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando a dúvida aparece. Hill dizia que muitas pessoas estão a um passo do sucesso, mas desistem exatamente nesse ponto. Trabalhar muito não garante persistência correta. Persistência vem de convicção interna. E convicção nasce de um propósito claro. Outro conceito central de Hill é o da mente mestra. Nenhuma grande riqueza foi construída sozinha. Os ricos osam estrategicamente. Trocam ideias. Criam sinergias. A maioria trabalha isolada. Resolve tudo sozinha. Carrega tudo nos ombros. E isso limita o crescimento. Hill ensinava que a associação correta multiplica resultados. Porque uma mente sozinha tem limites. Mas várias mentes alinhadas criam expansão. Trabalhar muito em solidão pode gerar cansaço, mas dificilmente gera riqueza. A verdadeira riqueza nasce da combinação de ideias, não apenas de esforço físico. Hill também alertava para algo que quase ninguém percebe: o hábito de adiar decisões. Mês que vem eu começo. Quando tiver mais tempo. Quando estiver mais preparado. Esse hábito destrói mais sonhos do que o fracasso. A riqueza exige decisão firme. Decisão cria movimento. Movimento cria oportunidades. Quem espera condições perfeitas nunca começa. E quem nunca começa pode trabalhar a vida inteira, sem nunca prosperar. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa no momento em que a mente deixa de negociar consigo mesma. Ou você decide, ou a vida decide por você. E a vida quase sempre escolhe a zona de conforto. Outro ponto ignorado é o controle do ambiente mental. Aquilo que você ouve, conversa. A mente é influenciável. E aquilo que entra nela diariamente molda decisões financeiras. Uma pessoa pode trabalhar muito, mas se vive rodeada de negatividade, escassez, medo, ela vai sabotar o próprio crescimento. Hill defendia que enriquecer exige proteger a mente.
Como quem protege um cofre, nem toda opinião merece espaço. Nem todo conselho deve ser seguido. A maioria das pessoas que diz isso não vai dar certo. Nunca tentou nada grande. E seguir conselhos de quem nunca chegou onde você quer chegar é um dos caminhos mais rápidos para continuar exatamente onde está. No final das suas pesquisas, Napoleon Hill deixou claro: riqueza não é um acidente, é um resultado. Resultado de pensamentos repetidos, decisões conscientes, persistência estratégica e ação alinhada com propósito. Trabalhar muito pode manter alguém ocupado, mas só pensar corretamente pode torná-lo rico. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de si reconhece essa verdade. Talvez pela primeira vez alguém colocou em palavras aquilo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Você não falhou por falta de esforço. Você não está atrasado. Você apenas foi ensinado a jogar o jogo errado. E a boa notícia é esta: o jogo pode ser aprendido. A mente pode ser reprogramada. E o futuro pode ser redesenhado. Mas isso começa agora, com uma decisão interna. Silenciosa, firme, a decisão de parar de apenas trabalhar duro e começar a trabalhar com propósito, estratégia e domínio mental. Porque quando a mente muda, o dinheiro segue. E como Napoleon Hill ensinou, tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. A escolha está feita a cada dia. Ou você continua ocupado, ou começa a construir riqueza de verdade.